Igreja, graça e paz. Amém. Que a graça, o amor, a comunhão, a presença do Espírito Santo esteja com cada um de vocês aqui, com cada um de nós aqui, com todos que estão também cultuando ao nosso Deus através da internet, estão online. Que a graça do nosso Deus também alcance a cada um onde você estiver. Que Deus esteja presente, que o seu coração esteja voltado para adorar ao nosso Deus nesse domingo tão lindo, tão perfeito que Ele nos deu para estarmos aqui juntos, né? Que bênção maravilhosa, que presente maravilhoso do nosso Deus, podermos estar aqui para louvar, para engrandecer, para adorar o nome do Senhor, do nosso Deus maravilhoso. Este é o momento, esta é a hora da adoração. Gostaria que você se colocasse em pé, peço que você se coloque em pé, e nós vamos orar agora ao nosso Senhor, colocando nosso coração diante dEle, a nossa vida, para que Ele receba tudo que temos para ofertar para Ele nessa manhã, e para que nós também recebamos tudo que Ele tem para nós também, para nos oferecer nessa manhã. Oremos. Senhor Deus, querido Pai maravilhoso, muito obrigada, Senhor, pela Tua presença aqui. Muito obrigada por essa bênção tão feliz, tão boa, de podermos estar aqui na Tua casa para Te louvar, para Te adorar, para Te engrandecer. Ou mesmo, Senhor, aonde estivermos, onde a Tua igreja estiver, onde o Teu corpo estiver, ó Deus, Te adorando, Te louvando, isso é bênção, isso é alegria para nós, Pai. Muito obrigada por isso, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor receba toda a oferta do nosso coração, aquilo que temos, ó Pai, para Te ofertar, porque nós estamos aqui como estamos, muitas vezes, ó Deus, tristes, muitas vezes precisando do conforto, precisando do consolo, mas nós queremos receber essas coisas do Teu Espírito Santo e Te adorar, Senhor, apesar dessas circunstâncias, Pai. Obrigada por tudo. E, ó Deus, que os louvores que cantaremos agora alcance os corações, Pai, para que eles, ó Deus, cada coração aqui venha Te adorar em espírito e em verdade. É em nome de Jesus, o Teu Filho, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Ele dá
como estás diante do Pai. Vem, Glória a Deus. Toda a natureza me fala do meu Deus. Árvores e frutos são todos seus. O céu, o mar, as flores e as noites de luar. Sempre que os contemplo, paro pra pensar. Quem sou eu, ó Pai, pra merecer tamanho amor? Se tenho a resposta, eu nada sou, Senhor, eu nada sou. Mas teu amor me transformou, tornou-me um novo ser. Quero estar contigo e no céu viver. Foi Deus, com o seu poder, que criou a terra. Foi Deus, com a sua sabedoria, que firmou os mares, criou os mares, criou tudo que existe. Então, ao olharmos para tudo que Deus criou, a nossa condição é de adoração, porque nada somos, mas Ele, por seu amor, nos recebeu, nos amou e nos salvou. Toda a natureza me fala do meu Deus. Árvores e frutos são todos seus. O céu, o mar, as flores e as noites de luar. Sempre que os contemplo, paro pra pensar. Quem sou eu, ó Pai, pra merecer tamanho amor? Se tenho a resposta, eu nada sou, Senhor, eu nada sou. Mas teu amor me transformou, tornou-me um novo ser. Quero estar contigo e no céu viver. Quero estar contigo e no céu viver. Amém. Bom dia, irmãos e amigos que nos prestigiam essa manhã aqui presencialmente, a vocês que estão nos assistindo online e a você que vai assistir em outro momento. Eu quero falar aqui sobre fidelidade. Estamos passando por um período difícil de pandemia e Deus tem nos livrado do mal, livrado alguns no mal que passaram pelo problema de Covid. Deus tem suprido as nossas necessidades e nós, como Igreja de Cristo, temos a obrigação, temos a missão de levarmos o alimento espiritual, falar do amor de Cristo, testemunhar com a nossa vida, para que outras pessoas também conheçam a Jesus. E a Igreja de Cristo também tem a incumbência de levar alimento físico, de ajudar outras pessoas. A nossa igreja aqui
tem contribuído com a Casa Minha Pátria, que tem dado auxílio aos venezuelanos que têm vindo, e temos ajudado outras pessoas, outras famílias também que precisam, e Deus tem dado privilégio para nós contribuirmos com Ele nesta empreitada, com os nossos dízimos e ofertas. Se você ainda não tem usufruído desse privilégio, comece a participar também. E tenho certeza, como Deus tem abençoado a minha vida, a minha família, eu aprendi com os meus pais a ser dizimista e a contribuir com a obra do Senhor. Você também vai ter esse prazer, esse privilégio. Então, você que já contribui, nós teremos agora um momento de dedicação de dízimos e ofertas. Se você está nos assistindo online, pode fazer como nós fazemos lá em casa, depositar na conta da igreja, que aparece aí nas mídias sociais, e que Deus abençoe a cada um, que a obra de Deus aqui nessa terra continue e seja fortalecida, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que trouxeram seus dízimos, as suas ofertas, a contribuição da Cesta do Amor, tem a oportunidade de fazer a dedicação agora, e nós vamos colocar em pé mais uma vez. Enquanto cantamos esse hino de louvor ao Senhor, os irmãos têm essa oportunidade de cultuar ao Senhor com aquilo que trouxeram. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso, infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois nessa graça que sara, só tu
Salvador maravilhoso é o teu nome. Obrigada, Jesus, pela tua fidelidade. Oh Pai, nós nos alegramos e nos colocamos diante da tua presença que é tão grande, Jesus. Nós nos colocamos diante da tua presença e queremos ofertar primeiramente, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Recebe, Senhor, no teu altar cada vida aqui, Senhor. Nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te adorar e para isso, Senhor, precisamos nos entregar a ti, Jesus. Obrigada pela tua fidelidade, Senhor. E nós agora diante da tua presença agradecemos por cada oferta. Te agradecemos pelos dízimos, Senhor. Oh Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos dado, Senhor, o trabalho. O Senhor tem, Senhor, suprido todas as nossas necessidades, Senhor. E o nosso dever, Jesus, é ser fiel a ti, Jesus. Sabemos, Senhor, que a nossa vida é tão abençoada, Senhor, quando fazemos isso, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos dê, Senhor, sempre esta alegria de ofertar primeiramente a Ti, Jesus. De entregar a Ti o que é Teu, Senhor. Oh, Pai, obrigada, Senhor, porque temos essa oportunidade, Jesus. E quem não tem, Pai, que o Senhor dê aqueles trabalhos, Senhor. Que a vida possa prosperar, Senhor, para que deste modo essas pessoas venham se entregar a Ti e ofertar, Pai, o seu dízimo a Ti, Senhor. Obrigada por essa igreja. Obrigada porque o Senhor não deixa faltar nada. Porque Tu és fiel, Jesus. Tu és fiel. Tu supre as nossas necessidades aqui como corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, Senhor, que possamos ser fiéis. Fiéis a Ti, Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada pela Tua cruz, porque um dia o Senhor se entregou ali por mim e por todos nós, Senhor. É no Teu nome que é maravilhoso, grande, poderoso, que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos em Cristo, bom dia, amigos, bom dia a você que está celebrando com a gente. Eu sei que você já ouviu isso aqui algumas vezes, da parte do pessoal do louvor, por exemplo, da parte também do nosso primeiro vice-presidente, irmão Nilson, mas eu quero fazer coro com eles, cumprimentar a todos vocês, saudar a todos vocês que estão nos acompanhando neste momento. Onde você estiver, além daqueles amados de Deus que estão com a gente aqui, fazem parte da família IBPG, e aqueles que não fazem parte, mas de repente sentiram o desejo de estar em nossa companhia hoje pela manhã. Eu quero dar um destaque para o Vinícius. Eu estava entrando aqui no templo, o Vinícius é aquele jovem que está lá atrás. Fique em pé, por favor, Vinícius, isso. Por favor, vejam aquele rapaz que está ali. Pode se assentar, muito obrigado. Eu estava entrando aqui dentro do salão de cultos e cumprimentando algumas pessoas, e quando eu o vi, perguntei a ele se ele pertencia ou pertence a alguma igreja local de Cristo. Ele disse que não. Eu perguntei também se ele estava aqui a convite de alguém. Ele me disse
que também não, mas que ele mora aqui na vizinhança e ele sentiu o desejo de estar com a gente nessa oportunidade. Então, as nossas boas-vindas ao Vinícius. Se ele sentiu isso, certamente isso é parte do próprio Deus. O Senhor sensibilizou o seu coração para estar conosco aqui, celebrar com a gente e ouvir Deus falar com ele. E essa é a nossa expectativa também, não é, gente? Nós estamos aqui hoje pela manhã para termos uma experiência especial com o Senhor. As nossas boas-vindas a você, querido, querida, que está com a gente, a semelhança do Vinícius. E é muito bom a gente poder rever alguns irmãos que não pertencem à vida comunitária de nossa igreja, mas que têm estado conosco outras vezes. Nós já temos feito referência a eles também. E entre todos vocês, a gente sempre gosta de lembrar aqui, tem um carinho por esse pessoal, que são nossos amigos e irmãos venezuelanos, radicais que estão aqui a acompanhá-los. Gente, que bom ter vocês aqui novamente, não é? Então, que o restante dessa celebração seja um tempo, assim, marcante na sua vida, não por aquilo que o pregador possa dizer, e por aquilo que o grupo de louvor já tenha feito, ainda que esses serviços sejam muito importantes, sejam muito edificantes. Mas o mais importante é o que Deus tem a dizer através desses meios, porque todos nós que estamos passando por essa plataforma, estamos à disposição de Deus para sermos nada mais, nada menos do que instrumentos, meios pelos quais Deus quer falar a você, quer falar a todos nós, não é? Muito bem, minha gente, sem demora, quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, lá no livro de Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Em Atos 6, nós vamos acompanhar a leitura dos versos do 1º até o verso 7. Essa referência bíblica é bastante conhecida como a instituição do ministério diaconal. A palavra diácono tem na sua raiz o significado de serviço. Num sentido bastante abrangente, todo o cristão, todo seguidor de Jesus é um diácono, porque está a serviço de Deus, servindo as pessoas. Então, esse texto, na maior parte das vezes que eu tenho a lembrança ao ouvir a exposição dele, geralmente faz referência a isso. Mas, no entanto, o texto bíblico é mais abrangente. Ele fala sobre outras coisas, fala sobre isso também. A escolha de um grupo de homens para servir a igreja numa ocasião muito especial. Mas há outras coisas que a gente pode encontrar aqui. E eu gostaria de compartilhar com vocês alguma coisa que Deus falou ao meu coração durante essa semana e que, em obediência a Ele, eu preciso compartilhar com todos vocês, mesmo com você que está nos acompanhando, celebrando com a gente e que ainda não conhece a Cristo como seu Salvador e Senhor. Eu estou sentindo a parte de Deus abordar alguma coisa assim bem íntima da vida de uma igreja local de Cristo. Mas é importante que você, que ainda não conhece o Senhor Jesus, não faz parte da vida da igreja local, você conheça isso também. Há tanta gente ouvindo tanta coisa sobre a igreja e essas coisas não têm respaldo na verdade, não se baseia na verdade e as pessoas acabam dando crédito, não é? E é importante que você ouça sobre isso. Vamos lá então? O texto diz assim, a partir do verso 1º de Atos 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles,
queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12, os apóstolos, reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra, o ensino e a pregação da palavra, a fim de servir às mesas, servir às necessidades materiais, físicas das pessoas. Irmãos, disseram os discípulos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa, a tarefa de servir às mesas, atender às necessidades que não espirituais, em essência, mas as demais necessidades das pessoas que fazem parte da vida comunitária da igreja. E nós, os apóstolos, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Repetindo, ministério da palavra, ensino e pregação. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. E por último, o verso 7, que diz: assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos, mais uma vez, para que o Senhor continue a falar ao nosso coração. Estamos certos, absolutamente certos, de que o Senhor já está fazendo isso. E queremos dizer-te que o nosso coração quer dar liberdade ao Senhor, para que faça agora aquilo que o Senhor quer fazer, também agora, para que os propósitos que o Senhor tem com a leitura e a exposição da tua revelação escrita, a Bíblia Sagrada, que esses propósitos se cumpram para a glória do teu nome, para a edificação, para o tratamento das vidas de todos nós, de nós aqui e de nossos irmãos em Cristo, nossos amigos que estão em algum lugar participando deste culto com a gente. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Bem, eu gostaria, primeiramente, de recordar com todos vocês aquilo que já foi lido aqui. Dar uma ênfase ou outra em alguma coisa de tudo que foi lido. O texto começa dizendo, aí ao início do capítulo 6, que a igreja primitiva de Jerusalém ia muito bem, obrigado. Muito bem. Por quê? O texto diz assim: crescendo o número de discípulos naqueles dias. As coisas iam bem. A pregação do Evangelho, da Boa Nova sobre Jesus, estava chegando aos ouvidos e ao coração das pessoas. E elas estavam abertas para receber, para pensarem a respeito. E eu estou enfatizando pensar a respeito porque os irmãos, os amigos têm ouvido da parte desse comunicador da exposição bíblica de agora, por exemplo, têm ouvido que a fé é inteligente. As pessoas estavam ouvindo a boa nova, a boa notícia sobre Jesus. Elas estavam muito bem impressionadas, estavam fazendo um link entre o que ouviam e o que viam nas vidas das pessoas que se diziam cristãs.
estavam percebendo que a boa notícia sobre Jesus estava transformando vidas, estavam se certificando de que era verdade, de que a pregação do Evangelho por parte dos apóstolos de forma especial merecia crédito. E como consequência disso, as pessoas se decidiam por Jesus, o experimentavam pessoalmente e o compartilhavam com outras pessoas. E como consequência, o crescimento era a coisa certa. Era o crescimento na experiência, no relacionamento com Jesus, mas também o crescimento numérico. Multiplicava-se, essa é uma palavra sobre a qual muitos aqui que estão antenados em um projeto fantástico chamado Igreja Multiplicadora, quem está antenado nesse projeto tem ouvido muito dessa palavra, multiplicação. Isso estava acontecendo lá. Então, o número dos seguidores de Jesus multiplicava-se, portanto, se era número, numericamente. Desculpem-me aqui a ênfase exacerbada, mas é importante que a gente faça isso. Mas, ainda que tudo estivesse indo bem, de repente, um problema acontece. O texto conta que houve murmuração. Um segmento da igreja passou a murmurar, a reclamar, a criticar, a se queixar de um outro segmento da igreja. E o que era isso? A igreja se queixando da igreja. Uma parte da igreja significativa se queixando de outra parte da igreja significativa. Se você já conhece bem o texto, você sabe qual foi o estopim, não é? Mas se você ainda não sabe, eu quero colocar aqui. A igreja se multiplicava e as necessidades também se multiplicavam. Havia pessoas com necessidades de alimento, e não só de alimento, seguramente. Outras necessidades também, que não essencialmente espirituais. As pessoas estavam enfrentando dificuldades por N razões. Os seguidores de Jesus estavam sofrendo pressões da parte das autoridades religiosas que moviam a população de Jerusalém contra esse pessoal que insistia em pregar a respeito de Jesus. E aí, bens já estariam sendo confiscados, os cristãos explorados, perdendo seus bens. Havia uma movimentação muito bonita de apoio social, de ajuda. No domingo passado, por exemplo, o pastor Luiz estava falando sobre isso, falando lá sobre a igreja de Antioquia, que queria ajudar os irmãos lá da Judéia. E isso se tornou muito frequente no mundo da época, por aqueles dias. A igreja de um lugar, igreja local de Cristo, procurando ajudar irmãos que estavam enfrentando N dificuldades, estavam enfrentando dificuldades para sobreviverem, para se alimentarem, para terem um mínimo de dignidade humana, terrena, material, não é? E havia isso. A Bíblia fala aqui a respeito de um grupo conhecido como, eu vou chamá-los aqui, de judeus gregos. O que significava isso? Era um grupo de crentes, eles já eram crentes em Cristo, mas originalmente pessoas que haviam se convertido ao judaísmo e eram estrangeiros. Eles não eram da Palestina, não eram naturais de Israel. E havia também, no meio desse grupo, aqueles que eram judeus e que viviam fora. E possivelmente, quem sabe, a gente não pode dizer isso com absoluta certeza, e é por isso que dizemos possivelmente. Quando aconteceu lá a festa de Pentecoste, eles estavam passando por Jerusalém, vieram para participar da festa, estavam vivendo fora e possivelmente não tenham voltado mais. E lá onde estavam, assimilaram a cultura grega. E aí parece que havia um desconforto de relacionamento, né? E esse desconforto foi expresso da pior maneira possível.
E que maneira foi essa? A murmuração, a queixa. Na sequência, o texto conta que os apóstolos ouviram disso. Então, decidiram de comum acordo dizer à igreja que alguma coisa precisava ser feita. Esse assunto precisava ser cuidado por pessoas que se dedicassem quase que, não exclusivamente, mas quase que exclusivamente, dando uma atenção toda especial às necessidades desses carentes. E aí, a igreja foi encarregada de pensar sobre que pessoas seriam essas. Os apóstolos disseram à igreja que era importante que os escolhidos tivessem credenciais respeitáveis, que eles fossem respeitados pela comunidade, que eles fossem pessoas cheias do Espírito Santo, portanto, tivessem um relacionamento sério com Deus em Cristo, de forma tal que Jesus pudesse ser visto na vida deles, e o Espírito Santo ia assim encarregar de operar isso na vida desses homens. E ainda que, por estarem cheios do Espírito Santo, tivessem uma conduta sábia, tivessem muito bom senso para agir, para tratar com pessoas e tratar de problemas difíceis de serem resolvidos. E aí a igreja descobriu 7 homens com essas credenciais, com essas características. E aí os apóstolos, por meio de oração e imposição de mãos, confirmaram que estavam de acordo com a escolha da igreja, eles passaram a servir, e aí a igreja seguiu o seu curso. Bom, gente, com a ajuda desse texto, o assunto assim que tem a ver com a intimidade da vida de uma igreja local de Jesus, eu quero chamar de enfrentamento de problemas. A igreja de Cristo, ela é de Jesus, mas ela pode, a vida comunitária da igreja pode enfrentar problemas. E é por isso que, com a ajuda desse texto, porque eu entendo que o texto fala com muita clareza sobre isso, que eu quero compartilhar com todos vocês a igreja de Cristo na trilha da maturidade e seus conflitos internos. Você que vem nos acompanhando há bastante tempo sabe que nós estamos nessa trilha, nesse caminho, porque, a propósito dos nossos 60 anos, a ênfase está sendo essa, maturidade. Igreja de Cristo tem que ser madura. E a igreja que está na trilha da maturidade, ela tem uma maneira, um modo, uma forma de tratar os seus conflitos internos. Conflitos internos. A igreja passa por isso. Infelizmente passa. E isso vai acontecer sempre. Por quê? Porque a igreja está aqui nessa realidade. Ela ainda não está toda no céu. Há uma parte que já está com o Senhor. E há uma parte que está caminhando para lá. Eu faço parte desse grupo. E eu tenho certeza que vocês também. Todos nós, se somos crentes em Cristo, estamos a caminho do céu. Mas enquanto estamos aqui, na convivência que temos uns com os outros, podemos enfrentar problemas, como aconteceu aqui, e nós acabamos de recordar aquilo que o evangelista Lucas colocou por escrito, e fizemos aqui algum comentário sobre o assunto. Pois é, como essa igreja madura, ela enfrenta os problemas que afetam o relacionamento de sua gente consigo mesma. Quando os problemas surgem na nossa convivência, como é que uma igreja madura lida com esses problemas? Eu repito, que afetam o relacionamento, a forma como a gente convive uns com os outros. Aquela convivência que antes foi tão boa e de repente começa a azedar, começa a ficar ruim. Muitas condutas impróprias são usadas, são aplicadas e, repito, impróprias. E todos nós já vimos, já ouvimos falar, e até mesmo nós já
tivemos modos impróprios de lidarmos com os probleminhas, umas querelinhas, umas divergências, né? Na convivência da gente. É ou não é, gente? Vocês já ouviram falar, por exemplo, de uma expressão, é claro que já ouviram, a minha fala aqui é uma fala apenas para provocar a lembrança da sua memória, porque eu tenho certeza de que você já ouviu falar. Você já ouviu esse termo desigrejado? Desigrejado, há cerca de 20 anos atrás para cá, a gente ouve falar a respeito desse pessoal. O desigrejado, outra coisa não é, senão, ou outra pessoa não é, senão, aquele ou aquela que fazia parte de uma determinada igreja local de Cristo e, de repente, ele abriu mão dela, por entender que ele estaria melhor sem ela do que com ela. Vocês conhecem gente assim? Pessoas que, num determinado momento da sua caminhada na vida de fé, chegaram à conclusão de que a igreja não é séria, essa ou aquela pessoa é hipócrita, ou então não concordam com a forma de a igreja existir, cumprir a sua missão, e aí eles se aborrecem com esse, com aquele ou com aquilo, e aí deixam aquela comunidade e vão para lugar nenhum. Não vão para comunidade outra de Cristo nenhuma. Não participam de mais comunhão com outros irmãos em Cristo em lugar nenhum. E aí eles dizem que agora eles são a igreja, uma vez que eles são igreja também. Então eles não precisam de mais ninguém e que Deus lhes basta. Não é? Muito bem. Eu não tenho por hábito criticar essas pessoas. Porque algumas delas, é claro que todas elas têm responsabilidade pela conduta de se entenderem desigrejados e não saírem dessa postura que pode ser excessivamente cômoda. Mas eu entendo também que alguns, eventualmente, foram feridos e não buscaram ajuda correta, para que pudessem ser tratados desses ferimentos. Eu me recordo agora de experiências de familiares meus que vivenciaram a experiência de ser um desigrejado, não é? Porque tiveram lá uma experiência negativa com a igreja, e o que via de regra acontece é que um desigrejado responsabiliza a igreja toda por alguma coisa que alguém fez. Um determinado irmãozinho, que às vezes nem irmãozinho era, uma irmãzinha que nem irmãzinha era, ou um líder que possivelmente líder de Deus não era, e que estaria falando em nome de Deus sem autoridade do Senhor para isso. Então, gente, como é que a gente trata as situações desagradáveis que, de repente, surgem na convivência da gente como igreja de Jesus? Nós temos muito a aprender com as coisas que a Bíblia diz, e uma delas está aqui no capítulo 6. Eu quero compartilhar com vocês, por favor, me permitam isso, algumas lições que podemos extrair sobre como a igreja de Cristo na trilha da maturidade faz para lidar com sabedoria, com sucesso, com os seus conflitos internos. Quero compartilhar 4 coisas com vocês, objetivamente. A primeira, sabe como a igreja madura faz? Ela ajuda na solução dos problemas que aparecem. Problemas que a sua igreja está enfrentando ou venha a enfrentar. Ela ajuda, ela participa. Aconteceu uma coisa muito desagradável de acordo com o que a gente lê aqui.
ouvimos falar de murmuração. Dependendo da versão que você tiver da Bíblia, a palavra vai ser essa, murmuração. Eu estou usando a NVI, que fala queixa. Mas quem se queixou foi se queixar com quem? De repente, encontrou alguém ali, ó, você está sabendo aí? As nossas viúvas, as viúvas de nós, aqui, judeus de cultura grega, olha, nossas viúvas estão sendo esquecidas, só porque a nossa formação cultural é diferente lá dos judeus que sempre viveram aqui na Palestina e estão por aqui. Olha, isso é discriminação. Mas que forma imprópria de tratar isso? Mas por que essa conversa de bastidores que geralmente não tem um propósito bom? Sabem, quando nós vamos aqui à Bíblia, descobrimos no capítulo 4 do livro de Atos que quando as pessoas da igreja queriam ajudar de alguma forma as necessidades materiais dos membros da igreja, o que elas faziam? Elas ofereciam bens, ofereciam dinheiro, faziam doação inclusive até de imóveis. A gente sabe que Barnabé, por exemplo, fez isso. Então ele tinha lá uma determinada propriedade, vendeu-a e ofereceu à igreja. E o capítulo 4 diz que, geralmente, essas dádivas, essas ofertas, eram entregues aos apóstolos. E aí, possivelmente, no momento em que começou aquele clima de queixa, eles tenham dito assim, olha, os apóstolos aí, eles estão sendo parciais. Eles não estão pensando em todos. Eles estão pensando na turminha deles lá, dos judeus. Olha, gente, o texto bíblico não diz isso. Mas dá margem a gente a pensar, quando a gente se lembra que o capítulo 4 fala que os apóstolos recebiam esses recursos. Esses recursos eram entregues a eles. É claro que, com uma igreja muito numerosa, não havia como eles cuidarem de todos. Possivelmente, eles estivessem encarregando algumas pessoas de dispensarem esses cuidados. Colocavam nas mãos de pessoas responsáveis esses recursos financeiros para que as necessidades materiais sociais da igreja fossem supridas num tempo de perseguição e de tantas dificuldades, não é? Mas quem sabe essas pessoas não estivessem fazendo a coisa assim como deveriam, com a eficiência e a eficácia necessária. Porque, gente, erros podem acontecer, mas como é que a gente faz quando eles acontecem? Né? Eles fazem como os apóstolos fizeram. É assim que deve ser feito. Eles ouviram falar, não ouviram assim da parte dos queixosos, necessariamente. Eu fico imaginando assim ao ler o texto. Possivelmente tenham ouvido alguém dizendo assim, olha, atenção, apóstolos, estão dizendo por aí a boca pequena que a coisa aqui não está sendo feita com integridade, por aí vai. Mas os queixosos, geralmente, eles não vêm falar com quem deveriam falar, não é? Então, gente, nós aprendemos que uma igreja na trilha da maturidade, quando ela enfrenta conflitos internos, o que ela faz? Como ela age? Em primeiro lugar, ela procura ajudar na solução do problema. Os apóstolos não reuniram a igreja e perguntaram assim, atenção, gente, quem foi? Quem é o queixoso aí? Quem está murmurando? Não, eles foram direto ao ponto. Vamos fazer alguma coisa a respeito? Está havendo um problema? Vamos tratar do problema? Então, a igreja, no caminho da maturidade, quando enfrenta isso, é assim que age. Em segundo lugar, gente, a igreja na trilha da maturidade, enfrentando conflitos internos, não deixa que nada desvie a atenção do foco da vida da igreja. Atenção, se alguém perguntar para você, qual é o foco da sua igreja? O que você responderia? Olha, gente, se alguém me perguntar, eu vou responder assim, olha, com base bíblica, eu digo para você que o foco da igreja é viver como Jesus e apresentar Jesus a outras pessoas para que essas pessoas
possam experimentar a bênção presente de viverem como Ele. Esse é o foco. A adoração está implícita aí. Amar a Deus sobre todas as coisas está implícito aí também. Então, esse é o foco da igreja. Mas parece que naquele momento, alguém instrumentalizado pelo inimigo da igreja. Gente, o inimigo da igreja não é a igreja. O inimigo da igreja é o maligno. E ele procura usar N situações, N pessoas, para desviar a igreja do seu foco. E naquela palavra apostólica, o que a gente descobre? Naquele momento era tratar-se do assunto e eles disseram, olha, nós não vamos cuidar disso. Por quê? Porque nós precisamos cuidar daquilo que outros não podem cuidar por nós. E há mais um detalhe importante, era a orientação espiritual da vida da igreja. Pregar para a comunidade não cristã, pregar para a comunidade cristã, para ensiná-la sobre como viver como Jesus. Mas aquele serviço que também era muito importante, aquele serviço poderia ser feito por outras pessoas. E mais, a forma como eles colocaram aquela fala dos apóstolos de não se dedicarem àquilo, mas continuarem o seu serviço, está implícito aí que problemas que estavam surgindo não deveriam ser motivo de a igreja agora centralizar a sua atenção no problema em si e deixando de lado aquilo que vai ajudar a resolver o problema. Ensinar a igreja a ser como Jesus. E aí eles seguiram na sua trilha ministerial e pessoas escolhidas pela igreja passaram a ajudar. E o texto bíblico diz que pareceu bem a todos essa orientação, essa proposição ou proposta dos apóstolos para a igreja. Gente, olha, a igreja na trilha da maturidade, quando os conflitos aparecem, lembra de conflitos que você já testemunhou, que eventualmente até você já participou. Olha, como é que a igreja faz? Ela não deixa, não permite que nada desvie a sua atenção do foco, o foco da vida da igreja. Porque já vimos, em primeiro lugar, que ajudar na solução do problema, ela já está fazendo isso. Ela não está de braços cruzados a queixar-se. Ela está participando da solução. Em terceiro lugar, gente, a igreja na trilha da maturidade em tempos assim de conflito, se ela estiver descontente num determinado momento, ela vai investigar o verdadeiro motivo. Vai investigar. Eu quero me dirigir agora a você que está celebrando com a gente e que, de repente, nesse momento, não necessariamente aqui presencialmente, mas você que está em algum lugar nos acompanhando pela internet. Possivelmente você tenha vivido uma experiência de descontentamento, né? E aí você projetou na igreja a sua amargura, sua angústia, o seu aborrecimento. Mas a igreja poderá não ser a culpada disso. Ela poderá não ser a causa. Você poderá estar vivendo um momento especial na sua vida pessoal e particular, e de repente, por fazer parte de uma comunidade cristã, você entendeu, naquele instante, quem sabe, permita-me dizer isso, e eu digo respeitosamente, para lhe ajudar. Naquele momento você não teve coragem de enfrentar a sua dificuldade como deveria. E aí, você projetou na igreja esses problemas, e a igreja passou a ser, no seu coração e na sua mente, a causadora desse momento difícil que você está vivendo. Por favor, no nome de Jesus, eu quero apelar a você, não faça isso, não. Ao invés de fazer isso,
investigue. Olha, seja corajoso, seja corajosa. Investigue o verdadeiro motivo do seu descontentamento. Você poderá descobrir que nada tem a ver com a Igreja de Cristo. E se tiver a ver, em alguma parte, você vai descobrir também que não está ajudando a sua igreja, fazendo como os apóstolos fizeram, e depois como toda a igreja fez quando acolheu aquela orientação, aquele conselho dos apóstolos. Então investigue, faça isso, seja corajoso, peça ajuda de Deus, peça ajuda de alguém, de uma pessoa amiga, um seguidor de Jesus, um discípulo de verdade, que ela vão lhe ajudar. Faça isso, admita, reconheça onde você não está fazendo a coisa como deve fazer. E em último lugar, gente, eu quero dizer para vocês que a igreja, na trilha da maturidade, Igreja de Cristo, quando ela enfrenta os seus conflitos internos, ela se lembra, e aqui eu quero concluir, de uma máxima bíblica: Jesus ama a sua igreja. Ele a ama. Jesus deu a vida pela igreja. É tão lindo quando a gente abre a carta que o apóstolo Paulo escreveu, amando do Espírito Santo, para os cristãos de Éfeso. E lá no capítulo 5, ele fala sobre o relacionamento conjugal e usa o relacionamento conjugal para falar sobre a relação de Jesus com a sua igreja. Ele a ama, ele deu a vida por ela, e ele quer purificá-la, ele quer lavá-la, portanto, ele quer limpá-la pela sua palavra. Ele a ama, e se eu sou imitador de Jesus, eu tenho que amá-la também, eu tenho que fazer isso. E eu quero dizer para você que está celebrando com a gente, e digo a você, se você está fazendo essas coisas, as 3 anteriores, você está ajudando na solução dos problemas, você não está deixando que o foco seja deixado de lado, você está investigando o motivo do seu descontentamento. Se você está fazendo essas coisas, você está fazendo isso, então ame a sua igreja, faça isso por ela, porque Jesus a ama também. E sabe como é que é a maneira de Jesus amar a igreja dele? Ele ama cuidando dela, alimentando-a, recordamos aqui Efésios 5, corrigindo-a, porque Jesus faz isso. Ele também a cura, a igreja de Cristo também precisa de cura. Mas o Senhor Jesus, como o dono da igreja não é nenhum pastor terreno, eu sei que vocês aqui sabem disso presencialmente, mas de repente alguém que está celebrando com a gente à distância, não saiba. Imagine que a igreja pertença a uma determinada família, pertença a um determinado líder, ou um grupo de líderes. Não é assim. Biblicamente, a igreja é de Jesus. E quando nós a amamos, como Jesus a ama, o que acontece? O Espírito Santo encontra liberdade para agir, para tratar a sua igreja, para curá-la, para ajudá-la. E aí, gente, quando isso também acontece, sabe o que vem depois? E aqui eu concluo. O que vem depois é o que diz o verso 7. Vamos recordar? Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes que antes se opunham à fé, faziam oposição, agora eles passam a obedecer ao Senhor Jesus, porque o texto bíblico diz que eles passaram a obedecer à fé. Então, gente, olha, é assim que a igreja na trilha da maturidade faz. Agora eu te pergunto, e aí? Fala para mim, você está nessa trilha? Na trilha da maturidade? Você está fazendo isso? Se não está, eu quero encorajar você a fazer. Você, meu irmão daqui, você, minha irmã daqui, você, meu irmão e minha irmã que não são daqui, eu quero encorajar você a fazer isso, porque Igreja Madura vai por esse caminho.
Vamos deixar o Senhor Jesus nos levar além. Esse aqui é o caminho além. E é um cântico que fala sobre isso. E nós vamos agora cantá-lo com a ajuda do grupo de louvor. Quero pedir, por favor, para que o grupo de louvor venha até aqui à frente. Leva-nos, ou leva-me além, não é isso? Vamos deixar o dono da igreja, o Senhor Jesus, nos levar além. Enquanto o grupo sobe aqui, eu quero realçar mais uma vez uma palavra especial. Atenção, você está ferido por alguma coisa que você acredita que foi causada no seu coração por parte da igreja? Está ferido? Está ferida? Se você está, investigue a verdadeira causa. Enfatizo isso aqui também. E peça ajuda. Peça. A Igreja de Cristo é uma comunidade que está permanentemente buscando a ajuda do seu dono. E o seu dono é o Senhor Jesus. A Igreja de Cristo é auxiliada por pessoas como aqueles 7 que Deus levantou, que a igreja descobriu. Naquele momento a igreja precisava de ajuda. E ela foi buscar ajuda naqueles 7. Elas tinham a ajuda dos apóstolos e a ajuda de pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria, pessoas respeitadas e respeitáveis. Eu quero dizer para você que onde você estiver, você que nos acompanha, amigo, onde você estiver, olha, eu quero incentivar você a procurar pessoas assim, elas existem. E você que está no nosso convívio, procure alguém assim e ame a igreja de Jesus, porque você também é igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar. Senhor, leva-me além, para que eu consiga fazer isso com a tua ajuda. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Irmãos, antes de cantar, eu estava acompanhando também o culto pelo YouTube e eu vi que algumas pessoas que estão online, alguns irmãos estão pedindo oração, né? Orem por mim. Então eu gostaria de aproveitar esse momento para que a gente orasse por essas pessoas. Nós não sabemos qual a necessidade delas, mas o Senhor sabe. Mas eu também queria pedir, porque somos corpo, né, de Cristo, e quando alguma coisa acontece com parte do corpo, acontece com o corpo todo sofre. Então, que a gente ore também agora pelo conforto do Senhor para a vida da família da Valéria, que perdeu o seu irmão, né? E que Deus conforte o coração. Eu gostaria de, por favor, que o irmão Luiz Carlos orasse, intercedendo pelas pessoas que estão cultuando ao Senhor online e também para que o Espírito Santo conforte os corações das pessoas que estão enlutadas, né, pela perda dos seus familiares. Antes do hino, por favor. Querido Deus, nós acabamos de ouvir a Tua palavra, o Senhor falando ao nosso coração, nos alertando para com a importância de olharmos para a igreja como um corpo e para nos deixarmos guiar pelo Teu Espírito Santo, não nos deixando levar por situações ou por pessoas, por circunstâncias, mas nos deixarmos levar pela Tua palavra, Amém. Pela ação do Teu Espírito Santo, pelo Teu poder que se opera a cada dia nas nossas vidas. Amém, Senhor. Quantas pessoas, ó Deus, neste instante, talvez estejam distantes dos Teus caminhos, por situações mal entendidas, por ações, por omissões, por falta de compreensão da Tua palavra. Amém, Senhor. Pedimos, Senhor, a Tua misericórdia Amém, Deus. em favor deles e de nós, Amém. para que não sejamos pedra de tropeço em nenhum momento, Amém, Senhor. e para que olhemos uns para os outros com olhos de amor,
com o coração aberto. E é de coração aberto, Senhor, que intercedemos por aqueles que neste momento estão passando por aflições, por necessidades. O Senhor sabe quais são, doloridos por perdas, como a partida do Irlande, irmão da irmã Valéria, e a família está entristecida, e quantas outras também estão, seja por este motivo, por outros motivos, mas neste instante estão com seus corações apertados, e carecendo, Senhor, da nossa intercessão e da ação sobrenatural do Teu poder em suas vidas. Amém, Pai. Por isso, ó Deus, como corpo do Senhor Jesus, que sente o sofrimento de cada uma das partes, nós intercedemos por eles, nós pedimos a Tua mão poderosa, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, porque como igreja Tua, nós estamos aqui para ajudarmos uns aos outros, para mostrar as nossas feridas e para sermos curados por Ti. Amém, Deus. Por isso, Senhor, leva-nos muito mais além, além dos pensamentos, além das atitudes, além das inconveniências. Leva-nos, Senhor, para além da compreensão de Ti, que saiamos, ó Deus, do aqui e do agora e passemos para o além de Ti, com o olhar voltado para o Senhor Jesus. Amém, Deus. Leva-nos, ó Deus, a olhar para Ti, a olhar para a ação do Senhor Jesus Cristo, a ação do Teu Espírito Santo, o aquecimento que vem dos altos céus, Amém, Pai. aquecendo, confortando o nosso coração. Leva-nos, Senhor, muito mais além Amém. de toda e qualquer compreensão humana, para chegarmos à compreensão que vem do Senhor para o nosso coração. Amém. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar
Você pode dizer amém ao que acabamos de cantar? Amém? Podem assentar-se. Grupo de louvor, muito obrigado aos irmãos. Podem assentar-se. Nós estamos chegando ao final da nossa celebração. Agradecemos a você, irmão, a você, irmã, a você, amigo, amiga, aqui com a gente. Você que nos acompanhou online. Deus abençoe a cada um de vocês de acordo com a necessidade que tem. Seguramente todos nós temos necessidade, não temos? Não é verdade? E Deus quer supri-las, e Ele vai fazer isso. Ele vai fazer diretamente, vai usar meios os mais diversos. Ele poderá usar inclusive até a igreja dele, que somos nós, no caso aqui. Vamos nos colocar à disposição do Senhor para que, por meio da gente, Ele cumpra os propósitos dele, né? O propósito de vitaminar a sua igreja, de fortalecê-la, de curá-la, de confortá-la. Todos nós temos lutas diversas. Nós ouvimos aqui agora, ainda há pouco, a irmã Célia mencionar sobre o luto na casa de uma família, e essa família dos irmãos Dida, Valéria e seus demais queridos, e juntamente com esse irmão, os outros também estão enfrentando coisas dessa natureza. Então vamos estar orando uns pelos outros, vamos estar a apoiá-los, encorajá-los. Atenção, você que está nos acompanhando online, se esse momento abençoa a sua vida, compartilhe essa celebração com os seus amigos, familiares, pessoas que precisam ouvir alguma coisa semelhante ao que você acabou de receber agora. Então compartilhe com esse alguém. E se você precisa conversar com alguém, você precisa de oração, aí na sua telinha deverá estar aparecendo a informação de um contato de WhatsApp que você pode acionar para nos encontrar e receber o nosso retorno. Atenção, gente de Deus, amigos, o Senhor abençoe a vocês abundantemente mais nessa nova semana e use a sua vida para que por meio dela alguém conheça Cristo, alguém seja encorajado, alguém seja confortado, alguém seja visitado por Deus através, volto a dizer, da sua vida. Lembremos que nós vamos sair daqui, algumas classes de EBD, Escola Bíblica Dominical, vão ter o seu encontro presencial. Eu quero convocar a minha classe, os cópias, para estarem comigo lá no nosso espaço de antes da pandemia. Tudo bem, gente? Eu estou esperando por vocês lá e os seus professores esperam por vocês também. Vamos orar. Senhor Deus, que o teu amor de Deus Pai, a tua graça revelada em Cristo, a comunhão e consolações do teu Santo e Divino Espírito, conosco sejam e permaneçam hoje, nesta nova semana e sempre. Amém. Vamos em paz.